Eu me chamo Márcia Ferraz, professora online especialista em culinária caseira. Atuo como chefe de cozinha há mais de 20 anos e no online já atuo há mais de 6. O meu propósito hoje é ver pessoas mudando de vida através da culinária, assim como eu mudei a minha vida e a da minha família. Mas a verdade é que nem sempre foi um mar de rosas assim. No começo eu trabalhava muito, mas no final do mês eu não via retorno. Me restava somente a frustração de não saber onde eu estava errando. Nesses momentos eu senti uma vontade enorme de desistir, largar tudo mesmo, tentar outra coisa, pois parecia que aquilo não era para mim. Eu sofria muito com medos, insegurança e incertezas. Eu me via muito pequena. Não sabia precificar os meus produtos da forma correta e sempre cobrava o valor que a concorrência estava cobrando. Até eu entender que não era sobre preço, e sim sobre uma experiência única que eu tinha que proporcionar para o meu cliente. E logo o preço do meu produto se tornaria apenas um detalhe. Afinal, quanto vale a experiência de saborear um produto perfeito, de ter o seu dia tão sonhado de festa perfeito? É por isso que eu tô aqui, para preparar um exército de profissionais capacitados para esse mercado. Esse é o momento, é o nosso momento, em busca de algo maior que nós. O Kit Festa tem uma procura muito grande, mas infelizmente existem poucos profissionais capacitados para esse serviço. Mas isso acaba nesta semana. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa semana Lucrando com o Kit Festa. Eu tenho certeza que será uma semana incrível. Eu dividi em 4 etapas diferentes. Eu vou te dar do absoluto zero como você vai produzir bolo, massa, recheio, montagem, salgadinhos, também o docinho, brigadeiro, para você já começar a lucrar, já conseguir montar aí o teu primeiro kit e começar a lucrar com isso. E quem sabe você já não vai transformar isso na tua principal fonte de renda. Quando eu digo que você já pode começar a lucrar com isso, já pode começar a vender agora, pode surgir de repente algumas dúvidas aí na sua cabeça. Como por exemplo, mas eu nunca trabalhei com isso. Será que essas aulas são para mim? Ou de repente, eu já tenho experiência com isso, será que vai me acrescentar em alguma coisa? Talvez você esteja se perguntando, mas você vai passar todas as suas receitas para mim durante esses dias? Bom, para todas essas dúvidas e muitas outras que você deve estar aí se questionando nesse momento, o que eu posso te dizer agora, calma, vamos com calma? A gente vai ter aí uma semana com muito conteúdo para você e eu posso te afirmar que eu vou virar aí muitas chaves na tua cabeça, que eu vou te esclarecer essas e outras dúvidas, muito mais dúvidas que isso. Então, fica calma e acompanhe a gente essa semana. Eu tenho certeza que vai ser uma semana incrível e que vai aí abrir portas para você e pode mudar aí totalmente a tua realidade, tá bom? Então, fica comigo. A gente vai agora para nossa aula do bolo 4 leites. Então, eu vou te ensinar a massa, o recheio, a montagem, tudo certinho. E eu tenho certeza absoluta que mesmo que você seja uma iniciante, você vai conseguir executar. Porque eu vou te dar o passo a passo, falando assim com você de forma clara, de uma forma que você vai entender. E eu tenho certeza absoluta disso, porque eu faço isso há mais de 6 anos pela internet e eu tenho mais de 5.000 alunos hoje e todos eles conseguem executar as receitas e vender muito. Então, você vai ser a minha próxima aluna, me dá um depoimento dessa forma, eu tenho certeza disso. Fica comigo agora, a gente vai pro nosso bolo 4 leites, acompanha aí e é só o começo da nossa semana. Bora lá? Bom, então vamos para nossa primeira aula, vamos começar aqui pela nossa massa de bolo. Antes de eu começar a colocar os ingredientes aqui, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês que eu estou trabalhando assim, por quê? Porque eu estou filmando, só por isso, tá?
O meu dia a dia normal na cozinha, ele não é assim. Por quê? Porque não pode, gente. Ninguém vai trabalhar de cabelo solto igual eu tô aqui, ainda que ele esteja meio preso. Então, o meu dia a dia na cozinha, ele é um pouquinho diferente. E o correto é estar assim. E por que que é importante eu falar isso pra vocês? Porque vocês vão ver muitas pessoas que ministram aulas, assim como eu, trabalhando com o cabelo solto, sem avisar vocês que isso é totalmente errado. E aí vocês vão achar que tá na moda e que a gente pode trabalhar de cabelo solto. E não, na cozinha a gente não pode trabalhar de cabelo solto. Na cozinha a gente não pode trabalhar com joia, tá? Totalmente errado. Na cozinha a gente não pode trabalhar com unha comprida. Isso vale para qualquer tipo de produto que você vai produzir na cozinha. E eu acho que é de extrema importância eu avisar isso para você. Você não precisa ter um domã, você não precisa estar com uma roupa nova, você precisa estar limpa, adequadamente para poder produzir um produto. Mais uma coisa, eu não vou usar máscara aqui. No tempo que a gente está hoje em dia, é necessário, extremamente necessário usar máscara. Obviamente eu não vou vender o produto que eu vou fazer aqui para vocês. Então, eu não vou colocar máscara porque eu quero que vocês me entendam. Entendam corretamente tudo que eu tô falando. Mas, para produção, hoje em dia, tem que usar. E para minha produção de venda, eu uso sim máscara, touca, unha curta sempre e sem joia. Então, dito isso, agora que vocês já entenderam qual é a forma correta, obviamente tudo aqui está muito bem higienizado, foi feita a desinfecção aqui, tá? Então eu já limpei as minhas bancadas, o meu álcool tá sempre aqui para eu poder ir fazendo a manutenção, tanto é que a minha folhinha tá aqui já molhadinha de álcool, para eu fazer a manutenção na minha mesa. E é assim que a gente trabalha na cozinha, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar para nossa massa de bolo, tá bom? A gente vai precisar de farinha de trigo e eu deixei ela aqui porque eu quero mostrar para vocês a farinha que eu tô trabalhando hoje e dizer que ela não é a única farinha que eu trabalho, tá? Então a gente vai precisar de farinha de trigo. Farinha de trigo tipo 1, essa marca que vocês não vão encontrar no Brasil inteiro, eu tenho alunos de todos os cantos do país, inclusive de fora do país, então vocês não vão conseguir encontrar essa marca, não será todo mundo. Quem encontrar é uma marca boa de farinha para trabalhar. Se você não achar essa marca de farinha, use a farinha que você está habituado, desde que ela seja uma farinha tipo 1, tá? E que tenha aí acima de 5% de proteína. Se ela tiver acima de 5% de proteína, ela já é uma boa farinha, tá bom? Então, recadinho dado, vou tirar a farinha daqui também. E agora a gente vai para os nossos ingredientes que eu deixei aqui separado para nossa massa, tá? Então, essa é uma massa pequena. Por quê? Porque a gente vai usar para um bolinho pequeno. Então, para não ter nenhum tipo de desperdício, poderia congelar? Sim, poderia congelar a massa, tá? A massa de bolo a gente pode congelar. Mas eu vou fazer aqui mais ou menos a quantidade realmente que eu vou utilizar, tá bom? Então, uma receita pequena que pode ser dobrada, pode ser triplicada, tá bom? Então, você pode fazer na quantidade que você precisar. Então, aqui é uma receita pequena. Eu estou usando 2 ovos, que são 100 gramas, tá? De ovo. Eu estou utilizando uma colher de manteiga, tá? Estou utilizando essa manteiga aqui, também não é a única que eu utilizo, mas hoje eu estou utilizando ela. Então, uma colher de manteiga, 30 gramas. Estou utilizando 100 ml de leite, tá? Estou utilizando também açúcar, então é meia xícara de açúcar, tem 100 gramas aqui, tá bom? Estou utilizando uma xícara de farinha, sem bater, sem socar, tá? Uma xícara de farinha, 130 gramas, tá bom? Então, passados os ingredientes, sim, eu vou utilizar aqui essa forma, você pode utilizar a forma que você tiver disponível aí, mas aqui é uma forma de 30 centímetros e eu cortei um papel alumínio, tá? Para colocar aqui no fundo da minha forma. E ela não é uma forma alta, então a minha massa aqui ela vai ficar bem espalhadinha. Porque eu realmente não quero uma massa alta aqui, porque eu não vou cortar ela várias vezes, tá?
Então eu tô usando uma forma baixinha. Márcia, posso utilizar uma forma mais alta e fatiar ela em várias? Pode, tá bom? Não tem problema. Bom, então vamos para nossa massa. Vamos começar a nossa massa. Eu vou começar a massa aqui com o açúcar e os ovos. E agora eu vou colocar bem pertinho para que vocês possam ver a massa sendo feita. Bom, então agora eu vou bater os meus 2 ovos com o meu açúcar até ficar bem cremoso, esse açúcar bem dissolvido, tá? Depois de bater por mais ou menos 10 minutinhos, eu vou ficar com essa massa bem cremosa, como a minha está aqui. Então, vou mostrar. Quando estiver assim, bem cremoso, eu vou juntar. Então, agora com a minha massa bem cremosa, eu vou juntar a minha manteiga aqui nesse leite e eu vou aquecer ele, tá? Para ele ficar em ponto de fervura mesmo, eu quero ele bem quente. E pessoal, antes que vocês estranhem, essa massa vai sim fermento em pó, tá? Mas a gente vai pesar ele porque ele tem que ser a quantidade bem específica mesmo. E eu vou explicar para vocês por quê quando a gente terminar de bater a massa, tá? Então, a gente vai pesar o fermentinho em pó, tá? Porque se ele passar da quantidade, vocês vão ter uma massa que pode depois dar errado, derramar, enfim, murchar. Então, aqui eu já juntei o meu leite com a minha manteiga e eu vou levar no micro-ondas mesmo, mas isso pode ser feito também em uma vasilha e no fogo, tá? Até ele começar a dar o ponto de fervura, eu preciso dessa manteiga derretida, tá bom? Bom, então agora eu fervi o meu leite, ele tá super quente e eu vou começar a intercalar a minha farinha e o meu leite quente, tá? Lembrando que o meu leite aqui já tá com a manteiga, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu já vou ligar o meu forno e já vou deixar o meu forno aquecendo. Eu preciso do meu forno aquecido para poder colocar o meu bolo. Vou ligar aqui no forno. Eu liguei o grill, no meu caso, do forno elétrico. Eu vou utilizar o forno elétrico, tô ligando o grill. Por quê? Porque eu quero aquecer. Quando eu aquecer, eu vou desligar o grill, eu não vou manter ele ligado, tá? Porque senão ele vai dourar muito rápido, não é isso que eu quero. Eu quero que ele asse no tempo dele, tá bom? Tá ligado a 180 graus. Vou continuar incorporando a minha farinha. E agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho a textura da nossa massa, tá? E lembrando que a nossa massa aqui ela está morna, tá bom? Ela vai ficar uma massa morna. Então eu vou trazer aqui bem pertinho e vou mostrar pra vocês bem de perto a textura que a massa ficou. Então, ó, essa é a textura que a massa fica, tá? E agora eu vou pesar o meu fermento, tá bom? E o que eu peguei aqui? Eu peguei uma colherzinha de chá. Por quê? Eu preciso aqui de 5 gramas de fermento, tá? Então vai ser mais ou menos uma colherinha cheia dessa de chá, não mais que isso, tá bom? Mas no meu caso aqui eu tenho balança, então eu vou pesar. Ó. Vai ser um pouco mais rasa. Por quê? O excesso de fermento nessa massa aqui
Bom, isso é uma massa morna. E o fermento, como que o fermento age? Quando ele entra em contato com a umidade e com o calor, ele começa a reação química dele, certo? Então, se eu colocar esse fermento agora nessa massa, o meu forno não estando totalmente quente, então o que vai acontecer? Ele vai começar a reagir e quando você mexer nessa massa aqui, ele vai meio que perder a ação dele. A tua massa não vai ficar tão fofinha, não vai ficar tão boa quanto poderia ficar. Eu vou colocar o fermento na massa, já misturar e já colocar ele na forma, por quê? Para não perder a ação do fermento, porque ele já vai começar a reagir a minha massa estando morna, tá bom? Márcia, e se fosse uma massa fria, normal? A massa fria, a gente pode até misturar, ele também vai reagir, só que ele vai reagir ele vai ter uma ação um pouquinho mais demorada ali, porque enquanto ele não entrar em contato com o calor, ele não vai começar realmente a reagir com força, tá bom? Então aqui não, aqui a massa já está quente, então ele vai reagir bem rápido aqui. Eu não quero perder essa ação do fermento, tá? Então por isso que eu não coloquei, tô aguardando o meu forno ficar bem quentinho pra gente poder levar para o forno. E eu vou mostrar pra vocês por que o forno não pode estar muito quente, por que o bolo às vezes sobe, derrama ou sobe e murcha, tá? Antes de terminar de ficar assado. Normalmente isso acontece com o forno muito quente. O fermento, ele precisa de uma temperatura linear, tá? Para que ele cresça com estrutura, tá bom? Não pode ser muito baixo, porque senão ele não vai ter força para crescer. E não pode ser muito quente, porque senão ele vai subir e murchar. E como que o fermento funciona? Quando ele entra em contato com umidade e calor, ele reage. Então aqui ele está em contato com a umidade e ele está reagindo de forma mais branda, certo? E aqui ele vai entrar em contato com a umidade, mas também com o calor. Entenderam por que o forno não pode estar muito forte? O que vai acontecer com a tua massa se entrar no forno muito forte? Ela vai subir, derramar ou subir e afundar, igual o fermento fez aqui, tá? E dessa forma aqui não. Então por isso que a gente precisa de uma temperatura bem média, no caso, que é os 180 graus, dependendo do forno até 200. Mas ela não pode estar, o forno não pode estar extremamente quente, que vai acontecer o que aconteceu aqui. Bom, então mostrei pra vocês como o fermento funciona e por que o forno não pode estar extremamente quente, tá? Por que massas derramam. Vou pegar minha massa aqui, vou colocar o meu fermento em pó, vou misturar e já vou colocar a minha massa na minha forma. Aqui está com papel alumínio, mas pode ser o papel manteiga, tá? Tanto faz. Ou pode ser untado também, tá bom? Vou espalhar a minha massa aqui. É uma massa pequena, tá? Então, por isso que eu tô usando uma forma baixa. Se eu tivesse um pouquinho mais de massa aqui, eu não poderia usar essa forma, porque ela iria derramar, tá? Então, Márcia, eu não tenho medo de derramar. Uso uma forma tradicional, com borda tradicional, tá bom? Não tem problema nenhum. Esse bolo ele não vai crescer tão mais do que ele tá aqui, tá? Justamente porque é pouca massa. Então eu vou levar ele pro forno agora. E como ele tá fininho, eu espalhei bem essa massa, ele vai ficar ali no forno por uma média, acredito, de uns 20 minutos, tá? Não vai ser tanto tempo quanto levaria um bolo mais alto para assar. Então, esse também eu acho que é uma vantagem pra gente ganhar tempo e de repente fazer uma massa mais fina e cortar. Fica mais fácil para fatiar, depois eu vou mostrar isso pra vocês também. Então, vou levar pro forno. Bom, então enquanto nossa massa assa, eu vou fazer o recheio 4 leites, tá? E o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar 200 ml de leite de coco, tá bom? Vou utilizar 200 gramas de leite em pó. Eu tô utilizando Italac. Eu uso Itambé também e eu uso o Ninho, tá? Então eu não tenho preferência pelo Ninho, não. Na verdade, eu gosto bastante do Italac e do Itambé. Então, são leites que eu utilizo, tá? Então, o que eu pegar em um preço melhor dos três, eu pego.
Tô utilizando também o leite condensado da Mococa e tô utilizando o creme de leite também. Márcia, qual outra marca que você utiliza além desse? Eu utilizo leite moça, eu utilizo Italac, eu gosto bastante, tá bom? Então, qualquer um deles eu pego. Se eu pegar um preço legal, compro, tá? Então, eu vou colocar aqui fora do fogo uma caixinha de leite, de creme de leite. Uma de leite condensado. Meu leite em pó. E meu leite de coco. Vou misturar ele fora do fogo, tá? O cheiro desse recheio ver fora do fogo, ele já é sensacional. Depois de cozido, então, isso daqui, gente, eu tô misturando ele fora do fogo, por quê? Porque eu não quero que não fique nem uma pelotinha, tá? Então mistura bem, se a gente colocasse lá, ele poderia empelotar. Mistura bem, pra depois ficar um recheio bem lisinho, tá bom? Então, depois de misturar, aí sim, a gente vai ligar e vai colocar no fogo. E eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês bem o recheio, tá? Bem em cima da panela, a filmagem, para que vocês possam ver o ponto do recheio. Bom, então eu liguei o meu fogo e agora eu vou mexer, como se fosse um brigadeiro, tá? Só que a gente vai deixar ele numa textura bem mais cremosa. Eu vou precisar mexer ele sem parar, para ele não grudar, não queimar fundo. E o fogo aqui, ele não pode ser muito alto, tá? Então eu vou mexendo e eu vou mostrando cada mudança de textura para vocês. Ó, aqui a gente tem a primeira mudança de textura dele, tá? Que ele tá começando a ficar encorpado, bem cremoso, ó. Então aqui ele já tá começando a modificar a textura. Esse daqui seria um ponto de calda, que foi bem rapidinho. Não deu 10 minutos de fogo aqui. Ele já me daria um ponto de calda. Então, se eu fosse fazer uma cobertura 4 leites para um bolo vulcão, por exemplo, esse daqui já seria o ponto, tá? Eu já estaria tirando ele, ó, cremoso. Mas a gente quer ele para um recheio, então ele vai ficar um pouquinho mais. Até eu conseguir fazer aqui o primeiro desenho em cima.
aqui, ó, ele já tá começando a ficar um pouco mais grosso. Então, quando eu mexo ele, eu já consigo ver os desenhos, tá? É muito difícil falar pra vocês tempo exato, por isso que eu tô tentando mostrar o mais próximo possível, para que vocês entendam o ponto dele. Ó, aqui vocês já conseguem ver que quando eu tiro ele, ele já começa a desenhar, ó. Mesmo quando eu mexo, ele já começa a formar desenhos que já não estão se desfazendo mais, ó. Então, esse aqui é o ponto que eu quero dele. Ó. E aqui eu já vou tirar ele, tá bom? Bom, primeiro a minha massa saiu do forno, tá? Foram realmente 20 minutos, então ela tá uma massa bem nivelada, por conta da temperatura ter sido correta, tá bom? E também massa manteigada não cresce muito, tá, gente? Eu falei pra vocês que ela não ia crescer tão mais do que ela tava na forma, e realmente ela passou bem pouquinho, tá? É assim mesmo, porque é uma massa manteigada. E ela tá assada por igual, tá fofinha, deixando ela esfriar ali. E, enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão saber o ponto do brigadeiro de vocês, se vocês não conseguiram entender o ponto dele ali no fogo. Então, eu tirei ele do fogo, ó, mexi mais um pouquinho, tá bom? E ele tá com uma textura de creme, de confeiteiro, tá bom? E ele não tem nenhum tipo de amido aqui, tá? Só tem os leites mesmo. Então, mas ó, quando eu mexo com ele, depois que eu tirei do fogo e mexi um pouquinho na panela, ó, ele ainda tá soltando fumaça, ó, tá super quente, só que aqui, ó, ele já tá com uma textura de creme de confeiteiro. Márcia, eu ainda não consigo entender o ponto, tá? Vamos fazer mais um testezinho aqui. Eu vou pegar, vou colocar ele aqui em uma água fria, tá? Ó. E vocês vão pegar, vocês vão ver que ele tem a textura cremosa, tá vendo? Que não vai desmanchar, tá? Então, eu vou agora colocar o meu recheio em uma vasilha. Vou cobrir ele com filme de PVC e vou deixar ele descansando em temperatura ambiente, tá? Eu não quero colocar ele na geladeira agora, eu vou colocar o bolo depois para descansar na geladeira. A gente vai prensar ele para que ele fique bem bonito, bem retinho. Mas agora eu vou deixar ele descansando em temperatura ambiente mesmo para esfriar junto com a massa, ok? Bom, vamos agora para a montagem do nosso bolinho de 500 gramas. Então eu quero fazer um bolinho alto. E se eu colocar uma camada muito grande de recheio, eu não consigo fazer um bolo altinho, tá bom? Então, pra gente resolver isso, as minhas camadas de recheio, elas vão ser mais finas, pra gente ter mais camadas, tá? E eu vou fazer ele nessa altura, eu vou inclusive prensar ele aqui dentro desse potinho. Então, você não precisa ter uma forma própria. Se você tiver um pote que tenha o mesmo tamanho que é da circunferência aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima, tá tudo bem. Você já pode usar ele para prensar seus bolos, tá? Então, minha massa aqui tá totalmente fria.
Eu embalei ela para ela não ressecar, tá? O meu recheio também tá totalmente frio, então eu vou vir aqui e vou cortar. Pessoal, minha folha de alumínio tá aqui, tá bom? Se você desenformar ele quente, ele vai sair com a folha de alumínio, tá? Ou com o teu papel toalha. No caso aqui, como ele já esfriou, então ele umedece um pouquinho e depois ele solta, tá bom? E esses pedacinhos de bolo, a gente pode montar bolo no pote, então você não precisa perder esse produto, tá? Então aqui eu tenho 4 camadinhas de bolo, que já saiu certinho aqui, tá? E eu vou utilizar aí uma quantidade de recheio que me renda um bolinho de mais ou menos 500 gramas, tá? Talvez vai passar um pouquinho, mas eu quero que ele fique aí dentro desse valor, desse peso, perdão. Eu quero que ele fique dentro do peso de mais ou menos 500 a 600 gramas, tá? Bom, então aqui eu fiz uma caldinha de leite condensado. Eu utilizei 25 gramas de leite condensado e completei de água, vai dar mais ou menos 70 gramas de água, e deu 1/4 de xícara, tá? De calda. Por quê? Eu não vou molhar esse bolo demais, ele é um bolo pequeno e as minhas partes de bolo aqui também, elas não são muito grossas, então a gente não quer umedecer em excesso, tá bom? Eu vou deixar o bolo molhadinho, mas na medida certa eu vou ensinar vocês a fazer isso. Agora eu vou forrar aqui o meu potinho com um saquinho mesmo, tá? Da minha bobina aqui. Eu vou escolher a parte mais fininha de massa pra ficar aqui no fundo. Por quê? Porque depois esse bolo vai ser virado. E eu quero que a parte mais grossa de massa fique por último, porque é ela que vai sustentar depois o bolo. Elas estão quase iguais, tá? Mas eu tenho uma parte aqui que tá um pouquinho mais fina, então é ela que eu vou colocar lá no fundo. E como eu utilizei a própria vasilha aqui para fazer o corte, então ela vai entrar bem justinha, bem rente aqui. E é isso mesmo que eu quero. E agora eu vou vir aqui. Vou espalhando. Na verdade, eu vou colocar bem pertinho aqui pra vocês verem. Então, ó, venho sem exagero, tá?
porque a gente vai descansar esse bolo, então essa massa vai absorver bem essa umidade. E aí, vocês podem ir pesando. Aqui eu sei que cada parte dessa de bolo tem mais ou menos, na verdade, as 4 partes de bolo deu 140 gramas, tá? Eu pesei. E aí eu tenho aqui mais ou menos mais 70 gramas de calda, tá? E provavelmente eu vou usar ela toda. Então, aqui a gente ainda vai ter o recheio e o chantilly, certo? Então, no meu total aqui de massa e calda, eu tenho aproximadamente 200 gramas, tá? Um pouquinho mais. E cada recheio meu aqui, ele vai ter uma média de 100 gramas, tá? Então, eu vou pesar o meu recheio. Ó, aqui já deu praticamente o que eu preciso. Eu vou vir aqui. Vou espalhar o meu recheio. Vou retirar o peso, vou colocar novamente a minha massa aqui. Então, ó, essa massa, por exemplo, tá dando 37 gramas, tá? Só pra vocês entenderem. Então, elas não vão dar igualzinho, tá bom? Ó, pega a colher, eu vou umedecendo. Pode ser também, se você tiver controle, pode ser uma bisnaguinha, tá? Só não pode exagerar. Molhadinho. Então aqui, ó, ele finalizou com 50 gramas, tá? Molhado. E agora, vou colocar mais 100 gramas de recheio. O meu recheio, gente, tá em temperatura ambiente e olha a textura dele, tá? Então é um recheio que ele pode ir pra geladeira, ele vai cortar, ter um corte cremoso, se ele tiver geladinho. Mas se ele tiver temperatura ambiente, ele não vai desmoronar, tá bom? Então eu vou retirar novamente. Vou vir aqui e vou molhar. E agora a minha última parte. Como vocês estão vendo, ó, ele vai ficar altinho. Essa daqui já é a última parte e ela tá quase que pra fora aqui, tá bom?
Então pronto, meu bolinho aqui tá pronto, tá? Eu vou enrolar ele aqui, eu não vou amarrar porque eu não quero deformar nada no meu bolo, tá? E eu vou passar um filme de PVC pra ele ficar bem firminho aqui. Bom, então eu finalizei o meu bolinho aqui e ele tá com 500 gramas, na verdade, tá? Porque esse potinho aqui pesa uma média de 40 gramas. Ele tá dando aqui 550, quer dizer que ele deu uma média de 510 gramas. E depois a gente vai finalizar ele no chantilly. Eu vou deixar esse bolinho só espatulado, tá? Então a gente não vai utilizar uma grande quantidade de cobertura aqui. É um bolinho para ser bem simples mesmo, pra gente poder fazer uma decoração aí se ele fosse um naked cake, tá? Mais ou menos. Mas a gente não vai deixar ele sem cobertura, a gente vai deixar ele espatulado aí. E eu vou mostrar pra vocês depois como vai fazer. Agora, esse bolo vai pra geladeira e ele vai descansar. E o que é o legal desse tipo de bolo pra caixa unitária? Pra montagem de kit festa aí unitário, pra pessoa presentear alguém. O legal disso daqui é que você pode ter vários sabores de bolinho montado, você pode ter um cardápio. E isso aqui pode ficar congelado, tá? Esse recheio aqui, ele não é um recheio que estraga, então você pode deixar ele lá congelado, o bolinho montado, a pessoa pediu, você tira ele, desce ele, espatula, deixa lá na geladeira e faz o restante, monta ali tua caixa e você consegue ter esse produto a pronta entrega. Então eu tenho um aniversário para amanhã e eu quero dar de presente para a pessoa uma caixa com um bolo, salgadinho, igual eu vou ensinar vocês. O que eu faço? Já tenho lá dentro da geladeira, já tá prontinho para entregar, tá? Então, vocês podem se antecipar. O que não dá pra fazer é deixar um cardápio muito extenso de sabor, tá bom? Então você vai ter que ter um cardápio aí pra esse tipo de kit festa, na caixa, presenteável, de repente 3 sabores, 4 sabores no máximo aí, pra você ter uns 2 bolinhos sempre congelados de cada sabor, tá? E assim você consegue girar aí bastante e utilizar todo o seu produto até o fim, até mesmo porque aqui a gente tem recheio que dá pra montar mais bolo. Vou até pesar ele aqui pra você. Essa vasilha tem mais ou menos 60 gramas, tá? E aqui tem mais 500 gramas de recheio, tá bom? Então, vocês conseguiriam montar mais um bolinho com esse recheio aqui tranquilamente. Esse bolinho ele vai ser finalizado na montagem da caixa, tá? Então, na hora que eu for finalizar a caixa, eu vou mostrar pra vocês essa montagem é bem rapidinha. Então, vai ser finalizado na nossa última aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aulinha de hoje, tá ok? Esse foi a nossa montagem, nosso bolinho. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de pertinho como vai ficar as camadas. Então, ó, são as camadas de bolo, camada de recheio, então ele fica super bem recheado, tá? Tanto essa massa quanto esse recheio pode ser utilizado para fazer bolos maiores, tá bom? Ela é uma massa amanteigada, então ela é uma massa que tem uma boa estrutura, apesar de ser muito, muito fofinha, tá? Tá pertinho? Então, ó, é uma massa muito fofinha, tá bom? Só que ela é uma massa que tem estrutura e ela aguenta bem esse tipo de recheio mesmo em bolos maiores. O que você não pode fazer? Molhar em excesso, muito cuidado, tá? Aqui eu tenho uma massa fininha, então vocês viram que eu não repeti a colher com a calda. Também não usei bisnaguinha para que vocês pudessem ver a quantidade de calda que a gente está colocando. Então muito cuidado com isso, mas vocês podem utilizar tanto a massa quanto o recheio para fazer bolos maiores. Então eu vou finalizar a nossa aula de hoje aqui. Se você gostou, deixa um comentário, fala o que é que você de repente ainda não sabia, que descobriu aqui nessa aula, tá bom? E a gente vai abrir o grupo para vocês poderem tirar dúvida. Eu vou estar com a minha equipe aí, tentando tirar o máximo de dúvidas de vocês. E também quero que vocês postem aí, tira um print, me posta lá no Instagram, me marca que eu quero saber o que você achou dessa aula. Deixa lá marcado e eu vou estar respondendo vocês agora lá dentro do grupo com o auxílio da minha equipe, tá bom? Então, print pra gente. E eu vejo vocês na aula de amanhã com os salgadinhos. Amanhã a gente vai ver os salgadinhos, tá? Então não perca que a aula vai estar incrível. Beijão pra vocês e até amanhã.
Bom, a gente agora finalizou a nossa primeira aula da semana Lucrando com Kit Festa, mas eu vou ser bem sincera com você. Não adianta você assistir essa primeira aula e não me acompanhar nas outras, não assistir as outras aulas, tá? Ficaria aí um processo incompleto e você não entenderia qual é o significado, qual é o contexto de tudo isso e o passo a passo do que você precisa fazer para trabalhar com esse produto. Então, eu tô aqui 100% comprometida com você pra gente terminar essa semana aí com o pé direito, para que você possa executar aí o kit festa e já começar a vender ainda essa semana, tá bom? Eu não quero apenas que você venda o produto, eu quero que você seja referência na sua cidade e até na sua região, tá? Então, se você está comprometida comigo também, como eu tô comprometida com você, digita já aqui embaixo, eu vou até o fim. Bom, então, já deixou sua tag aqui de eu vou até o fim? Quero ver, hein? Tô comprometida com você, se comprometa comigo, porque é o melhor pra você, eu quero o melhor pra você. Então, nosso compromisso agora é pra você evoluir. E na aula de amanhã eu vou te ensinar uma massa deliciosa para salgadinhos e que é um pouquinho diferente do que você está habituada aí, que todo mundo tem, que todo mundo faz. Então a gente vai ter uma massa um pouquinho diferente aqui e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí nos seus kits, tá? Eu te vejo na aula de amanhã. E se você gostou da aula, se você tem alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, já me marca lá, já deixa a sua foto do que você produzir, se você já executou a massa, recheio, alguma coisa, deixa lá. Se você gostou da aula, printa aqui essa aula e deixa lá um comentário para mim. Então nos vemos na aula de amanhã. Tô te esperando.